Todo mundo, em algum momento, decide mudar de vida. Seja melhorar a saúde, ganhar mais dinheiro, parar de procrastinar, construir disciplina, mudar de carreira, evoluir emocionalmente, criar novos hábitos. O desejo de transformação existe em todos nós. Mas existe algo curioso. Embora milhões de pessoas decidam mudar, pouquíssimas conseguem. A maioria começa com força e entusiasmo, mas algumas semanas depois, tudo já voltou ao normal. Quando isso acontece, as pessoas acham que o problema é falta de motivação, falta de disciplina, falta de foco, falta de força de vontade. Mas nada disso é verdade. O verdadeiro motivo pelo qual a maioria falha é muito mais profundo e muito mais simples. Elas cometem o maior erro de quem tenta mudar de vida. Achar que mudar a vida é sobre mudar ações. Mas não é. A mudança real não começa na ação, não começa na rotina, não começa nas tarefas. Ela começa dentro, ela começa na mente, ela começa na identidade. E para entender isso, você precisa enxergar as 4 ilusões que fazem milhões de pessoas desistirem da própria transformação todos os anos. Ilusões que parecem verdade, mas que são exatamente o que te impede de avançar. Se você entender essas 4 ilusões, sua vida muda, porque você finalmente vai enxergar o que está te sabotando antes mesmo de começar. Ilusão 1. Achar que mudança é sobre intensidade e não sobre continuidade. A maioria decide mudar de vida como quem decide apagar o incêndio, com desespero, intensidade e pressa. A pessoa faz planos enormes, cria metas gigantes, monta rotinas perfeitas, transforma tudo do dia para a noite. E isso até funciona, por alguns dias. Mas logo o corpo cansa, a mente pesa e o emocional colapsa. E a pessoa desiste, não porque é fraca, mas porque começou errado. O cérebro humano não foi feito para grandes saltos, ele foi feito para pequenas repetições. Quem muda de vida não é quem faz muito em pouco tempo, é quem faz pouco, mas todos os dias. A continuidade é o elemento que transforma, a intensidade é o elemento que destrói. É por isso que tanta gente falha, porque tenta viver em modo tudo ou nada, e esse modo sempre termina em nada. A verdadeira mudança é construída no pequeno, nas ações mínimas, nas microvitórias. Quando você para de querer mudar tudo de uma vez, você finalmente começa a mudar de verdade. Ilusão 2. Acreditar que precisa se sentir pronto para começar. Essa é uma das ilusões mais perigosas. As pessoas acham que precisam sentir motivação, confiança, clareza, energia, como se a mudança dependesse de uma emoção específica. Mas a verdade é exatamente o oposto. A sensação de estar pronto nunca chega. A mente humana sempre vai tentar te proteger do novo, sempre. Ela vai dizer que não é o momento, que você está cansado, que precisa pensar melhor, que falta tempo, que você ainda não sabe o suficiente. Mas isso é mentira. A mente não está tentando te ajudar, está tentando te manter no conhecido, porque o conhecido parece seguro. Quem espera motivação nunca muda. Quem espera confiança nunca começa. Quem espera clareza nunca sai do lugar. A mudança real acontece quando você age mesmo sentindo medo, mesmo sem energia, mesmo sem garantia. A mudança começa assim, imperfeita, confusa e corajosa. Ilusão 3. Tentar mudar a vida mantendo a mesma identidade. Esse é o ponto que destrói quase todos os processos de mudança. A pessoa tenta transformar seus comportamentos, mas ainda se vê como alguém que não consegue focar. Ela tenta estudar mais, mas ainda se vê como alguém preguiçosa. Ela tenta controlar impulsos, mas ainda se enxerga como indisciplinada. Ela tenta ser produtiva, mas ainda se define como procrastinadora. E aí acontece o inevitável. A nova ação é engolida pela velha identidade. O cérebro luta para te trazer de volta para o tipo de pessoa que você acredita ser. Por isso tantas mudanças duram pouco, porque a identidade não mudou. A mudança real acontece quando você questiona a narrativa que carregou por anos. E se eu não for essa pessoa que eu acredito ser? E se eu estiver apenas repetindo uma versão antiga de mim mesmo? A vida muda quando a identidade muda. E a identidade muda quando você começa a agir como a pessoa que quer ser, não como a pessoa que você foi até ontem. Você não precisa ser disciplinado para agir como alguém disciplinado. Você se torna disciplinado ao agir como alguém disciplinado. A ação constrói a identidade. A identidade sustenta a mudança. Ilusão 4.
Achar que o maior inimigo está lá fora quando ele sempre esteve dentro. Todos procuram culpados. A rotina, o trabalho, a falta de tempo, o cansaço, o ambiente, a falta de apoio, as circunstâncias. Mas nenhum desses é o verdadeiro obstáculo. O maior inimigo da mudança sempre foi interno, suas justificativas. O motivo pelo qual você desiste não é sua falta de capacidade. É o discurso que você cria para proteger sua zona de conforto. Hoje eu não consigo. Melhor começar segunda. Um dia não faz diferença. Estou cansado. Mais tarde eu faço. Essas frases não descrevem a realidade. Elas descrevem a fuga. E enquanto você acreditar nelas, vai ficar preso na mesma vida, repetindo os mesmos erros, sofrendo pelos mesmos ciclos. A mudança real acontece quando você perde o medo da verdade. Você não está esperando um momento melhor. Você está evitando o desconforto de mudar. E tudo bem, isso é humano. Mas uma vez que você enxerga isso, tudo muda. Porque dessa vez, você assume o controle. Você para de ser governado pela mente que tenta te proteger e começa a ser governado pela mente que quer te transformar. O maior erro de quem tenta mudar de vida é acreditar que a mudança começa de fora para dentro. Que é sobre acordar cedo, treinar forte, estudar muitas horas, mudar a rotina, criar ações perfeitas. Mas a mudança real não começa aí. Ela começa quando você abandona as ilusões que te mantêm preso, a intensidade que te destrói, a espera que te paralisa, a identidade que te limita, as justificativas que te sabotam. Quando você muda isso, tudo muda. Você age pequeno, mas age sempre. Você começa sem estar pronto, mas começa mesmo assim. Você se torna alguém novo, mesmo antes de se sentir novo. Você para de fugir de si mesmo e começa a construir quem você deseja ser. E aos poucos, sem perceber, você muda. E a vida muda junto.